Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todo o povo que segue o canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Muito prazer, meu nome é Denilson. Você está no canal dos livros apócrifos, o canal que vem falando dos livros apócrifos, gente. Sempre nós vamos começar dando boa tarde para todos vocês. Obrigado pela preferência. Falando que nesse canal nós estamos falando sobre esse livro aqui, ó, livro apócrifo, ó, tá vendo? Livro apócrifo. Livro apócrifo, tá? Só sobre os livros apócrifos. A Bíblia, essa é a Bíblia judaica, né, que tem pouco dela no mercado, acho que quase não tem mais nenhuma. Tá caríssima, uma Bíblia dessa está quase mais de R$1.000. E a Bíblia do João Ferreira de Almeida, além de outros livros, como um desse que nós estamos lendo aí na sua frente. Esse livro aí é um livro que não tem, ele não está no cunho dos livros canônicos, tá? Ele é um livro de um escritor que fala de uma dualidade dentro da raça humana. E isso tudo porque nós começamos um estudo falando sobre a semente da serpente, de uma tese de um escritor chamado, se eu não me engano, Júlio, o nome dele. E ele fala sobre uma existência de uma existência de uma outra raça humana, né? Não uma raça descendência de Adão e Eva, mas uma raça descendência de Eva e o Lúcifer. Então ele aborda nesse livro isso aí, um tema que muitas pessoas estão usando hoje, estão falando hoje. E nós estamos lendo uma porção de livros, muitos livros, e a Bíblia, para que você entenda sobre essa ideia. E essa ideia tem amadurecido muito no mundo, porque as pessoas hoje nunca se falou tanto em aparecimento de OVNI, né, de extraterrestre, nunca se falou tanto em toda a existência da Terra sobre esses seres não serem do nosso planeta. E aí já tem um livro escrito aí por um autor, ele é um autor desconhecido, tá? E ele vem falando de um pacto que foi feito entre esses seres. Eles estão na elite, dominando o mundo, dominando as pessoas, com a intenção de destruir a conta-gota, que nem estão vendo, dizendo aqui, ó, conta-gota, destruir a conta-gota sem que as pessoas não percebam que elas estão sendo aqui, ó. Nosso objetivo será alcançar a conta-gota para nunca trazer suspeita sobre nós. Então eles estão camuflados. Denilson, me diz o seu parecer. Você acha que isso é verdade? É possível? Não sei, gente. Sinceramente, não sei. Vamos ler aqui, vamos ler a Escritura, porque é importante a gente ler a Escritura e a gente entender, ter uma noção disso aí. Bom, vamos lá direto ao assunto. Isso irá também evitar que eles vejam as mudanças e quando elas estiverem ocorrendo. Vou dar um exemplo para vocês bem claro. Está havendo uma revolução industrial. A quinta revolução industrial está acontecendo. Está acontecendo com a Terra andando. Então, essa revolução, gente, é uma mudança. Ou seja, automação dos serviços. Todas as categorias, todos os empregos estão ameaçados, todos, absolutamente todos, a não ser aqueles de robótica, né? Que mesmo assim também, no futuro, segundo esse livro aí, no futuro, não agora em 2050, 2100, mas mais para frente, se a Terra sobreviver até lá, toda a mão de obra será mudada, vai sair do cunho do ser humano e passar para os robôs, para a inteligência artificial. Ela já está te lendo aí agora. A inteligência artificial, ela já conhece o que você quer. Você quer ver um exemplo que ela está conhecendo você? Você digita aí ou fala qualquer coisa referente a comprar uma casa no campo. Todos os comerciais, todas as plataformas, elas vão começar a te dar casas e coloca assim, ó, preciso de um empréstimo de dinheiro. Você vai ver que toda hora que você abrir o seu celular vai estar lá empréstimo de tudo quanto é jeito, porque a inteligência artificial já sabe que você está precisando de dinheiro, então ela vai começar a lançar para você quer se endividar, quer ficar todo endividado, porque a dívida é como se fosse uma prisão. Não, é uma prisão. Você devendo, você vai ficar à mercê, você vai trabalhar para suprir aquela dívida. Para você trabalhar, você vai se tornar escravo. A sua mão de obra vai ser uma mão de obra escrava. Então é muito interessante você entender isso aí, gente. E a Bíblia vem falando sobre isso. Lá no livro de Gênesis, vem falando que o homem ele deveria dominar sobre as aves, sobre os peixes, sobre a terra, sobre os animais, mas o homem não tinha que dominar sobre o outro homem.
O homem não era para dominar, não era para ter governante na terra. É impressionante isso, né, pessoal? E o modelo, o modelo de governo deveria se seguir ao povo que ele escolheu, que era o povo hebreu. Aonde tinha, dentro do governo hebreu, tinha um legislador, que era o Moisés, que era o rei, ele mostrou lá. Tinha o Arão, né? O regime que tinha, eram os 3 poderes que existem hoje no Brasil. Era o executivo, o judiciário e o legislativo. E o presidente em cima desse todo aí. O presidente era o Moisés. O Arão, ele funcionava como uma espécie de legislador. Ele criava as leis para o pessoal seguir. E o executivo era o povo. O povo tinha que executar, mas não na forma de governo de uma pessoa só. O governo, naturalmente, era do povo, que eles chamam hoje de democracia. Que não é democracia coisa nenhuma. Não tem democracia em lugar nenhum. Só a palavra democracia que dá a entender que o povo está livre. Então deveria ser um governo sem rei. Mas o povo de Israel começou a clamar por um rei. Começou a pedir por um rei. Nós queremos um rei. Um rei. Foi por causa dele aí que aconteceu esse povo, que aconteceu esse problema no mundo. Porque existem 3 tipos de reinado, né? Tem uma monarquia, tem o presidencialismo e tem o parlamentarismo. O parlamentarismo, você sabe que e tem um absolutismo, né? Que é a tirania, né? Que também é o comunismo, é a tirania. Então, assim, a gente já sabe que todos esses modelos de governo são falhos, gente. O homem não pode dominar sobre o homem, porque eles vão quebrar uma regra do Criador. É do Criador, não é nossa, não. E para isso o povo deveria seguir as leis do Criador. O Criador já deu as leis através de Moisés. As leis estão aí para toda a humanidade seguir. E as leis não iam falar para a regra de sociedade, mas para a regra da própria pessoa. Porque, por exemplo, se você passa aqui, tem uma regra para isso, tá? Você passa aqui, ali tem um pé de goiaba, vamos supor, um pé de goiaba dá bastante goiaba. Está no terreno do teu amigo, do teu vizinho, sei lá. O pé de goiaba, a frente dele cai para a rua. E o pé de goiaba é do seu vizinho. Você sabia que na lei, lá no livro de Levítico, procurem lá, que as frutas que caíam pela calçada ou pelo chão era do estrangeiro, era da pessoa que estava necessitada. Então toda a fruta que caía do pé, o dono não tinha que brigar por ela. Era uma lei, hein, gente? E o dono só tinha poder, dono entre aspas, porque a terra é tudo do Criador, ninguém é dono aqui de nada, mas a pessoa que estivesse tomando conta, ela teria autorização de ter a fruta do pé. Então ela teria que pegar a fruta do pé, essa pertence a ele. Então o forasteiro não deveria subir no pé, a não ser que tivesse um consenso da pessoa. Agora você vê como é que é o complexo dessas leis que foram criadas. Não adianta nada criar um montão de lei, por isso que existe os fora da lei. As pessoas que não vivem segundo a regra da sociedade, que são os ladrões, que são os estelionatários, aqueles que são estelionatários, são aqueles que gostam de dar volta nos outros, né? Então, assim, a sociedade criou a regra, mas essa regra não é seguida por todos. E principalmente pelo brasileiro, que gosta sempre de dar um jeitinho, né? Nós brasileiros, eu estou no meio também, sempre dei jeitinho, sempre. E isso não é bom, porque caráter e honestidade está ligado a isso, a esse tipo de governo. Por isso que o governo do Pai não é um governo de fora, é um governo dentro da gente. Porque cada ser humano é um tipo de pessoa. E cada ser humano tem um mundo dentro da gente. Se esse ser humano se corromper, obviamente ele vai querer corromper todas as pessoas. Ele vai querer dominar sobre todas as pessoas. Governo de corrompido, é o que está acontecendo agora. O presidente não era um cidadão comum igual eu e você? Ou ele nasceu presidente? Não é. Esse Putin, ele era o presidente da Rússia? O Barr lá dos Estados Unidos lá era presidente lá? Não era, gente. Ele foi constituído pelo povo. Ele foi constituído pelo povo. E o povo deu esse pleno poder para ele. Só que ele é responsável pelas suas atitudes. Ele não pode mandar na vontade das pessoas, mas eles acabam mandando na vontade das pessoas. Então essa raça de reptilianos, né, desses seres que esse livro está dizendo, estão supostamente no poder, estão supostamente comandando uma raça inferior, que é a raça humana, que são os gados que eles chamam. E existem os híbridos nesse meio, que faz a ligação entre os seres humanos e essa raça que se diz superior. Existem aqueles que são que recebem influenciados, são os teleguiados, são aqueles que é colocado como marionete. Eles estão na camada, são os capitães do mato, são aqueles caras que comandam os chefes, né, os que são responsáveis
pelos setores alimentícios, esses são os que recebem a ordem de que lá em cima para pisar quem está aqui embaixo. É impressionante isso, né, pessoal? É impressionante. Então isso irá evitar que eles vejam as mudanças enquanto elas estiverem ocorrendo. Então está havendo uma, chama-se a nova ordem mundial. Vocês já ouviram falar desse nome? A nova ordem mundial. Nova ordem mundial, ou seja, tudo vai ficar novo. Tudo que é velho vai passar. Por exemplo, a digitalização do ser humano. Todo ser humano terá que, para viver nesses governos aí, eles terão que estar interligados à área digital. Então começa a entender isso na sua cabeça. Eles estão querendo fazer com que o transhumanismo aconteça, ou seja, o homem se transformando em metade homem, metade uma simbiose, homem-máquina. E eles estão fazendo isso com o curso andando, com as pessoas andando. Ou seja, eles estão tentando mudar toda a humanidade, gente, toda a humanidade. E existem 2 ministros deles que estão pregando para todo mundo, que vocês podem pesquisar. Um se chama Bill Gates e o outro se chama Elon Musk. Esses 2 homens estão vindo para a mídia, estão falando para todos vocês, falando para quem tem ouvido, para quem entende, para quem está desperto. Eles estão falando claramente para os senhores que esse celular que você está usando na mão vai ser obsoleto, não vai existir mais. Então tudo será vai ser na era da tatuagem quântica, né? Gente, eu não sou o profeta do futuro, não. Isso tá na carta de intenção dessa nova mudança, dessa globalização e mudança. E tudo vem acontecendo paulatinamente, sorrateiramente. Por exemplo, a globalização. A globalização, ela aconteceu, não foi agora, não está acontecendo agora. A globalização começou lá depois da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, começou a se implantar muitas coisas aqui em todo mundo, só que de modo que só a elite conseguiram ver. Só a elite conseguiu ver. Só a elite que estava comandando todo mundo. E quem é essa elite, gente? Quem é esse povo? Você já viu algum cientista aí na sua rua? Sério mesmo, você já viu algum cientista aí na sua rua? Você que está me vendo agora, você já viu algum cientista? Pô, esse cara aqui é cientista, esse cara aqui inventou qualquer coisa, inventou o avião. Ou inventou o micro-ondas. Você já viu algum cientista aí? Você nunca viu cientista. Tem alguns do nome. Por exemplo, teu filho que vai fazer faculdade. Tem algum deles que está fazendo faculdade de cientista? Olha, a faculdade de medicina está em torno de 10 mil mensal a pessoa gastar. Quem ganha 10 mil hoje? Não, o filho do peão não vai ganhar, não vai dar 10 mil. E o governo também veio com aquele papo, né, no governo do Lula, que todo mundo ia ser médico. Mentira. História. Que também essa profissão está ameaçada, tá, gente? Essa profissão de ser médico, juízes, desembargador, polícia, militar, tudo isso está sendo... os dias estão contados. Só que o ser humano ele tem que lutar. O ser humano tem que começar a acordar agora. O ser humano, para eles poderem evitar não ser sujeito a essa força, eles têm que começar a acordar agora. Se você não acordar agora, meu amigo, é isso que é acordar. Se você ficar só nas igrejas rezando e não entender o que está acontecendo, a vaca vai para o brejo. Você já ouviu essa palavra? Sabe por que a vaca vai para o brejo? Porque não tem um cara ali tocando ela para tirar ela do brejo. Porque a pessoa que toca a vaca, mas tem sempre um bicho, um cachorro, que é para ajudar a tocar a boiada. Para a boiada não cair no espiladeiro e também não ir para o brejo. Então assim tem os tocadores. Eu sou o tocador. Eu estou tentando acenar aqui para vocês aqui. Claro, meu vídeo não alcança muito, porque nós temos aí uma inteligência, né? Os algoritmos também que veem. E eu tenho que usar toda uma tecnologia de informação de modo que você entenda ela. Porque o sistema é inteligente. Esse sistema que você está vendo é muito inteligente. Aliás, foi criada pelo homem, baseado na inteligência do homem. Os algoritmos é a inteligência do homem dentro de um aparelho. Só que eles têm 1 milhão de mais energia e pode processar muito mais informação do que o nosso cérebro, que tem a mesma capacidade porque fomos nós que criamos as máquinas. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando, gente? E essa raça, esses seres, supostos seres que estão dominando o mundo, eles têm uma regra básica, e isso irá também evitar que eles vejam as mudanças. Então as pessoas não podem perceber que elas estão no estado de transformação. Só
as pessoas mais antigas conseguem ver. Por exemplo, antigamente a gente falava no orelhão. Ontem mesmo eu vi um orelhão em frente ao Shopping Grande Rio. Quantos orelhão tem na sua casa? Orelhão é aquele local onde a gente parava, botava uma ficha e aí ligava. Quantos tem perto da sua casa? Tem algum? Tem gente que nem usa mais o telefone dentro de casa, o convencional. Tamanha evolução da tecnologia, só usa hoje o Zap, o Messenger, só usa hoje o Telegram. Eles só usam isso, não usam mais. Tudo está digital, tudo. A sua identidade, até o ano que vem, ela será digital. O teu dinheiro será digital. Então a mudança, as mudanças estão sendo feitas sem que você perceba que você está sendo conduzido em nome de uma coisa chamada modernidade e tecnologia. Modernidade e tecnologia. Então essa raça superior, eles são superiores. Ou seja, não que eles são maior do que a gente, eles sabem utilizar, o cérebro deles estão despertos, estão avançados, tudo acontece dentro da cabeça. A cabeça é o controle, por isso que eles querem comandar a mente das pessoas. Então a sua mente, ela não pode ser comandada por um sistema desse arcaico. Ele é levado a emburrecer as pessoas, levar pessoas para dentro de templo religioso, fazer ensinos que não vai levar ninguém a nada, que é o nosso ensino, o ensino do MEC. Você pergunta uma criança, gente. Ontem eu estava conversando com um amigo e ele estava falando o seguinte para mim. Até o Marcelo. Eu gosto de conversar que a gente vai pegando muitas coisas. Que tinha um camarada na empresa dele que precisava fazer um teste. Mas esse teste ele não podia utilizar uma calculadora. Ele teria que fazer a conta na sua cabeça. Porque quando você atinge a calculadora em um ambiente, aquela operação pode causar, através dos gases que estão no local, pode causar uma explosão. Criar uma centelha e criar uma explosão. Então esse camarada, quando ele pegou na calculadora para fazer o cálculo na prova que estava fazendo nesse local, ele foi eliminado, ele foi reprovado. E aí ele estava me contando que hoje as crianças, elas não estão utilizando mais a tabuada. Lembra da tabuada antiga? Que era você pegar a tabuada. Eu decorei toda a tabuada, até hoje, gente, nunca mais esqueço. As 4 operações. Dividir, multiplicar, subtrair, somar. Essas 4 operações, a gente já ouviu falar que a pessoa faz conta de cabeça? Você já ouviu falar, esse cara faz conta de cabeça. Lembra que as pessoas falam isso? Hoje todo esse sistema foi mudado para dentro desse aparelhinho que está aí. Então esse aparelhinho agora que está aí, está fazendo toda a função que você deveria fazer na sua cabeça. Ou seja, ele está ao pouco te eliminando você. Porque você precisa... Vai hoje, gente, nas empresas, você vê que tudo está sendo automatizado. Por exemplo, no shopping. Eu trabalhava num shopping aqui, onde eu tinha que, na saída, receber os tickets. Um dava ticket na entrada e outro recebia na saída. Colocaram umas máquinas que elas emitem tickets. E elas trabalham dia e noite sem parar, não se cansam, não tem férias. O que eles têm que fazer é a manutenção delas. Então eles transformaram a mão de obra humana numa máquina. Então no shopping você vê isso. Nos bancos, por exemplo, que estão terminando agora os bancos. Quantas agências de banco tem agora física? Pouquíssima. Eu acho que eles fecharam mais de 1000 agências bancárias. Por quê? Porque agora eles transferiram o banco para a sua mão. Está no seu celular. Lembra que você teria que ir no banco, enfrentar fila para abrir conta, para poder... além de abrir conta, você ter que fazer empréstimo, tudo isso era no banco, não era? Que você sentava lá, era aquela falsa, né, ideia de que você não estava em pé numa fila. Mentira, você está na fila do mesmo jeito. Mas hoje foi transferido para a sua mão. A sua mão está com o banco. Por exemplo, as pessoas que tiravam foto, lembra antigamente que a gente ia no lambe-lambe? Lembra do lambe-lambe? Aquele camarada que ficava na praça, então você precisava de uma foto 3x4 para entregar no emprego. Até de vez em quando em alguns lugares pede hoje. E a pessoa ia lá e tirava. Acabou isso, está aí na sua mão. Então vai exterminando, gente. Vai acabando o orelhão, vai acabando o emprego, vai acabando. Então você que se acha o rei da cocada preta, não, meu filho vai estudar para médico, o meu filho vai estudar para juiz, o meu filho vai estudar... Vai acabar tudo isso. Vai acabar. Todas essas profissões irão acabar. Eles já deram o pontapé inicial. Mas vocês não estão vendo isso porque isso é a conta-gota.
O objetivo será alcançado conta a gota para nunca trazer suspeita entre nós. Então você nunca vai suspeitar de uma coisa que não acontece na manhã. Chega assim, ó, a radicalização. Não, eles estão mudando aos poucos. Aos poucos eles estão contaminando todo mundo. Aos poucos eles estão emburrecendo as pessoas porque eles precisam da mão de obra escrava. Se é que vocês estão me entendendo ainda. É muito forte o que eu estou falando com vocês, hein, gente? É muito forte. Isso irá também evitar que eles vejam a mudança enquanto eles estiverem, ou quando as mudanças estiverem ocorrendo, vai cegar as pessoas, porque ela não consegue parar para pensar nisso. Ela não consegue parar. Você consegue parar para pensar nisso? Com tanta novela aí, com tanto jogo de futebol, com tanta política na nossa cabeça, com muitas leis, com entretenimento, estão pegando a sua cabeça e falando assim, não olha para lá não. Estão mandando você, não olha para lá, não olha para lá. Por quê? Porque se você começar a olhar para lá, você fala, é verdade o que esse cara está falando. Esse maluco aí não está falando a verdade? Estaremos sempre acima do campo relativo da experiência deles. Eles estão sempre a um passo antes da gente. Pois nós sabemos guardar o segredo absoluto. Nós sabemos guardar essa raça, essa espécie, eles sabem o que é guardar segredo. O povo não. O povo não. Tu quer que todo mundo descubra tudo pra você? Chega uma pessoa e fala assim, ó, guarda segredo. Peça pra pessoa guardar segredo pra tu ver. Gente, a partir do momento que você conta pra uma pessoa, já não é mais segredo. Não é mais segredo. Teve uma pessoa que falou pra mim, há muito tempo atrás, que às vezes o camarada é burro quando ele vai roubar. Olha só a ideia dessa pessoa que falou pra mim. Quando você for fazer suas merdas, ou suas M, desculpa dessa palavra, faça sozinho. Não faça com ninguém. Olha a ideia dessa pessoa. Porque sempre essa pessoa que está contigo, ela vai dar mole, vai dar com a língua no dente, vai entregar. Então, quando ela queria fazer as coisas erradas, ela fazia sozinha. Esse pessoal aí, ele é uma sociedade secreta, esse povo. Se eu fosse um reptiliano, gente, agora eu vou polemizar você. Olha, presta atenção, os haters, por favor, hein? Olha, vocês vejam o que vocês vão falar. Vocês parem de ser fofoqueiro e língua solta. Presta atenção no que eu vou falar. Eu estou fazendo uma suposição, uma hipótese. Vamos supor que eu era um reptiliano. Eu, Denilson, um reptiliano. Vamos supor que eu seja um reptiliano. Será que eu iria contar tudo isso aqui para vocês? De repente, talvez sim. Para que vocês... Porque tem duas partes da... A moeda tem duas partes, não tem, gente? Tem a cara e tem a coroa. Então eu posso me fazer como seu amigo e sendo seu inimigo. Olha eu botando coisa na sua cabeça. Olha eu botando coisa na sua cabeça. Não, mas não é isso não, gente. É para você pensar mesmo. É lógico que você tem que pensar. É óbvio. Isso não fugiu ao seu entendimento, gente. Nós somos seres espetaculares. O Pai, o Criador, o nosso querido amado Yahweh, ele nos fez um semideus, se você quer saber. Nós temos funções dentro do nosso organismo, dentro do nosso corpo, que você nem conhece. O tamanho de como nós seres humanos, nós temos uma força tão grande, gente, mas tão grande, que a gente não descobriu essa energia que emana de dentro da gente. Nós somos energia. Preste atenção no que eu estou te falando. Nós somos energia, nós somos capazes. O próprio Yahushua falou que se nós... É o Jesus que você conhece, que você foi enganado. Ele falou assim, se você tiver fé do tamanho... Tu já viu o grão de mostarda? É da ponta de um cabelo. Eu não tenho cabelo aqui agora para mostrar para você não. Mas o grão de mostarda é do tamanho da ponta de um cabelo. Se você pegar um grão de mostarda, ela dá uma árvore, gente, muito grande mesmo, a mostarda. Ela cresce. E ele falou, se nós tivéssemos fé do tamanho do grão de mostarda, nós poderíamos falar para o monte erga-te daqui, mostrando a energia que existe em cada ser humano. E nós somos muito mais poderosos do que esses seres. Mas nós os subjugamos, nós fomos emburrecidos, nós somos escravizados. Há uma ilusão entre a gente. O povo foi colocado sob chibata, sob porrada, com medo. O medo faz com que as pessoas não tenham coragem de tomar atitude. E o medo é uma energia para esses seres. Olha aí. O 8º item, trabalharemos sempre junto. Permaneceremos ligados pelo sangue e pelo segredo. A morte virá para aquele que falar. Escuta essa história, hein? Escuta essa história. É uma sociedade de sangue azul.
uma sociedade de sangue azul, de sangue frio. Eles não têm a emoção que o ser humano tem. E para os seres humanos que se aliam a ele, eles fazem um tipo de trabalho chamado MKUltra. Vocês já ouviram falar? Se não ouviram, eu sempre falo com os senhores. Pesquise MKUltra, lavagem e lobotomia cerebral, para retirar a emoção da pessoa. E aquele que falar, aquele que tentar contar a história, morre. Eu vou dar um exemplo bem clássico para vocês, vocês podem pesquisar. O Michael Jackson. O Michael Jackson. Ele já não estava aguentando mais. Ele resolveu denunciar. Ele resolveu falar. Inclusive, em uma das entrevistas dele, ele fala, eu vou falar. Cercearam ele. Ulisses Guimarães, que ninguém encontrou nunca o corpo deles. Você já ouviu falar do Ulisses Guimarães? E vários outros, gente, que eu não vou ficar dando nome aos bois aqui, vocês vão pesquisar. E vão ver que as mortes dessas pessoas foram mortes no mínimo sinistras. Por quê? Porque eles trabalham sempre juntos, permanecem ligados pelo sangue, ou seja, aqueles que não são híbridos, eles trabalham para o hibridismo, mas eles não podem, é como se fosse uma quadrilha, tá? É uma quadrilha que todo mundo roubou e ninguém pode dar com a língua no dente. Quem fala é uma sociedade, quem fala morre. E ninguém quer morrer. Você quer morrer? Ninguém quer morrer. Nós manteremos sua vida curta e as suas mentes fracas enquanto fingimos fazer o contrário. Olha aí, ó. Manteremos suas vidas curtas e suas mentes fracas. Manteremos suas vidas curtas enquanto em média vive um ser humano. Olha só para você ter noção. Quantos anos viveu Noé? Metusalém viveu quantos anos, gente? Ah, Denilson, mas isso é ano passado. Não. Sabe o que Iarro falou? Que os anos de vida seriam de 120. Ele não disse cravado que você só tinha que ter 120 anos, não. Ele falou que seriam, por causa da grande maldade, seria até 120 anos. Só que as pessoas não estão vivendo nem 80 anos, gente. Nem 80 anos. E aí tem uma história aí, que vocês sabem, né? Do certo mosquitinho que tem que picar as pessoas. Você sabe o que eu estou falando? Para poder te proteger, para você viver mais. Você acredita nisso? Você confia nisso? Você acredita nisso? Estaremos sempre acima do campo relativamente da experiência dele, pois nós sabemos o segredo absoluto. Escuta aí, hein? Vidas fracas. O que é vida fraca? Alimentação, gente. O povo nativo, eles se alimentavam muito melhor e se alimentam muito melhor do que nós, das cidades. Porque o nosso sistema imunológico, escuta aí, pega essa visão aí. O nosso sistema imunológico, ele se alimenta das ervas da natureza. Ela não se alimenta de maionese, ketchup. Não, gente. Não. Esse trigo que eles deram pra gente. Não. Os nativos da terra se alimentam de algo muito forte. Pode ver que, vou falar para você bem claro, tem uns índios parrudão, não tem? Uns índios parrudão. Olha, como é que ele é parrudo? Não são os da agora, não. Os de antigamente. Os da agora já foram envenenados. Como é que eles viviam comendo só mato, peixe, fruta dentro do mato, bicho? Como é que eles ficavam fortes daquele jeito? E hoje nós vemos que as pessoas, para serem fortes, elas precisam tomar suplemento alimentar. Porque as plantas e as ervas eram o alimento desse povo. E nós abrimos mãos disso. Hoje entre você beber uma água com limão de manhã, quando você acorda, e beber um café com açúcar, pão e manteiga, você prefere o açúcar, porque isso foi criado um rito, né? Uma mania. Isso foi colocado na sua mente. Você já acorda, já vou tomar um café. Aí você vai nos Estados Unidos, vê lá o que é a mesa de quem toma café. Mel, torradas, sabe? Frutas diversas. É um café da manhã, porque deveria ser a alimentação mais importante das pessoas. As pessoas pensam que a alimentação mais importante é o almoço, não é o café. Tu já viu quantas horas você fica dormindo sem se alimentar?
e de manhã você toma um café com pão e creme vegetal, que é altamente destrutivo à saúde, para você segurar a batalha do dia a dia, sabe o que vai acontecendo? Você vai se desfinhando. Quando vier o vírus e a bactéria sobre o seu corpo, você vai cair, você vai desfalecer, você não vai resistir, porque o vírus vai te destruir, porque a sua defesa está fraca, porque você não está coligado à natureza. Nossa, Denilson, quanta coisa você está falando. Pessoal, quantas coisas estamos falando, né? E olha que eu não estou mensurando nem para vocês nada de Bíblia espiritual. Eu só estou falando para vocês o que essa elite dominadora está fazendo. Vamos parar no 10? Porque senão vai estender muito o vídeo. E aí eu quero que você fique com um gostinho para ver o outro vídeo, porque nós vamos ter mais história para contar. Manteremos sua vida curta, suas mentes fracas enquanto agimos e fazer o contato. Tem muito mais coisas que eu poderia falar aí, hein? Tem muito mais coisas que eu poderia falar aí. Eu poderia falar de vocês chamando uma coisa chamada telepatia. Talvez vocês vão achar a loucura da minha parte, mas esse celular que foi inventado aí foi por causa da telepatia. Você sabia disso? É a telepatia, a comunicação entre pessoas através da mente. Há possibilidade disso? Claro. E a Rússia provou que leu a mente de todo mundo? Claro que há possibilidade. Claro que há possibilidade. Vamos terminar no 10 aí? Usaremos nosso conhecimento de ciência e de tecnologia de forma a substituir para que eles nunca vejam o que está acontecendo. Meu Pai do céu. Meu Pai do céu. Usaremos nosso conhecimento de ciência. Então existe uma tecnologia avançada na Terra. Por exemplo, a NASA. Você sabe o que está acontecendo nesse momento lá na NASA? Você sabe o que está acontecendo nesse momento, agora que você está vendo esse vídeo, você sabe o que está acontecendo lá dentro da NASA? Você não está sabendo, né? Está sabendo? Não, né? Nos centros tecnológicos de pesquisa, você sabe o que está sendo pesquisado nesse momento, exato momento lá? Não sabe. Tem muita gente que só está preocupada com ir para o trabalho, se o ônibus está em greve, se a cidade está cheia de lixo, né? Não é isso que a televisão... A televisão, ela finge que te dá informação. A informação que você precisa não está nas televisões, gente. Está nos livros. Está nos livros. Nos livros estão as informações, são códigos deixados por seres humanos que viveram no passado e que sabem e que descobriram isso que eu estou falando para os senhores. O que está acontecendo de verdade na Terra? Você sabe o que está acontecendo de verdade na Terra? Você já ouviu falar da inversão do campo magnético da Terra? Você já ouviu falar? Está acontecendo na Terra, gente. A Terra, ela tem um ciclo que ela muda de tempo em tempo. E esse tempo, eles colocaram como se fosse o final do mundo. Ou 6.000 anos. Esse tempo está chegando. Nós estamos bem próximo desse tempo, porque nós estamos vendo os sinais que a Rússia falou. Lembra que a Rússia falou que haveria temores, rumores? Lembra que ele falou isso? Está lá em Mateus 24 a 28, lê lá. Então nós vamos, no próximo bloco, no próximo vídeo, nós vamos falar... Aí, ó. Olha aí, usaremos metais suaves, aceleradores de idade, sedativos nos alimentos, na água e também no ar. Gente, aguarde o próximo, porque vai estar sensacional o que nós vamos falar. Agora, se você não acordar de vez agora, meu irmão, se você não chacoalhar agora, se você não abrir teu olho, a vaca vai para o brejo. A vaca vai para o brejo. Você entendeu o que eu falei, pessoal? Você está entendendo o que o Denilson está falando? A vaca vai para o brejo. Esse povo não está de brincadeira. Esse povo não está brincando com a raça humana. Eles não estão brincando. Nós estamos dispersos. Nós estamos desacordados. Mas nós vamos acordar. Porque Yahushua HaMashiach, ele veio para acordar esse povo. Tirar esse povo desse transe que é a religião. Esse povo está dentro da religião, está louco. Não acordam para a verdade de jeito nenhum. Pior, acham que nós somos os fanáticos e os malucos. Esse é o canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Eu peço a sua ajuda para a gente avisar o maior número de pessoas possíveis, divulgando nossos vídeos. Me ajude,
Faça com que as pessoas vejam. Tem 34 minutos esse vídeo. É importante as pessoas verem e despertar curiosidade, porque aí elas vão pesquisar. E aí elas vão ficar assustadas com tudo que vai acontecer ainda. Tem muita coisa para acontecer, hein? Tem muita coisa para acontecer. O nome do canal é DRM Rodrigues. Você vai lá na lupa do YouTube, coloca lá DRM Rodrigues. É de graça. Fala a pessoa que é 0800. Tem gente que tem medo de se inscrever pensando que tem que se pagar. Não, é 0800. Tem alguns canais realmente que paga para ser membro. Tem gente que cobra caro para ensinar isso que eu estou falando para você. Mas não existe valor para as pessoas, que isso aqui tudo vai acabar, gente. Isso tudo vai... Essa terra vai pegar fogo. Essa terra, gente, ela está com os dias contados. Então você que é apegado ao seu carro, à sua casa, à sua mulher, ao seu marido, você que é apegado a essa vidinha que você tem, eu falo vidinha, não um termo pejorativo, mas é uma forma de eu tentar mexer com você que está aí do outro lado. Mexer com você, tá bom? Ótimo dia, DRM Rodrigues, é o canal dos livros apócrifos. Deixa o seu like e até o próximo vídeo, a parte 3, hein? Sensacional, não perca. Deixa eu ver aqui como é que eu... Ah, tchau.